Nós já estamos são 22 horas e 32 minutos, a mesa vai prorrogar a sessão até que seja votado toda a pauta. Presidente, pela ordem. Concedo. Eu gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para inversão da nossa pauta e a gente analisarmos no primeiro momento o projeto de emenda à lei orgânica que se encontra na ordem do dia. Tá, eu vou consultar o plenário, vereador. Primeiro eu quero consultar o plenário para que possa ser votado também a lei da ficha limpa. Nós temos que consultar o plenário a pedida de dispensa do vereador Marcos, né? Então eu quero constar, o primeiro que usou a palavra foi o vereador Elias, o requerimento verbal do vereador Elias a respeito de informações sobre fábrica de manilha e outras informações, estão todas gravadas na sessão. Gostaria de consultar o plenário. Aqueles que forem favoráveis ao requerimento do vereador, permaneçam como estão. Que foram contrários, se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Gostaria também de constar o plenário sobre o requerimento do nobre vereador Marcos Florindo sobre dispensa de prazo para votação do projeto de lei, do projeto de emenda à lei orgânica, que trata-se da ficha limpa. Aqueles que forem favoráveis ao requerimento do vereador para que possa ser votado nesta sessão, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Eu gostaria agora, nobre vereador, são três projetos que são rápidos. Ele vai ser votado nessa sessão. Não, presidente. Desculpa a prerrogativa de Vossa Excelência, é ato discricionário de Vossa Excelência, mas eu solicito que o senhor coloque em plenário a minha proposição de inversão da pauta, de votarmos primeiro o projeto da ficha limpa e, na sequência, votarmos os outros projetos. Tranquilo. Então, em discussão, o pedido do nobre vereador Luciano para que seja invertida a pauta. Não tendo nenhum vereador que queira discutir, em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão. Eu quero pedir desculpas aos nobres colegas parlamentares que, na euforia de meu discurso, no momento de pico de adrenalina, eu quero pedir desculpa a vocês, porque na minha fala mesmo eu falei que eu conheço a família de vocês, que eu conheço os pais de vocês, eu conheço o berço de vocês. Eu jamais tenho coragem de denegrir, de falar da honestidade de cada um de vocês aqui nessa tribuna. Eu peço desculpa perante o povo de Ibatiba, porque eu conheço não só vocês, conheço os filhos de vocês, conheço os pais de vocês, uns até em memória. E jamais Marquinho Delega vai denegrir a imagem de homem honesto. Porque aqui, neste plenário, nessa Casa de Leis, não tem nenhum ficha suja. Então, as palavras que saíram de minha boca não foram para nenhum parlamentar. Me desculpa de coração a cada um de vocês que se ficou magoado comigo. Eu tenho e peço desculpa a vocês perante ao povo de Ibatiba. Me desculpa. Muito obrigado. Então vamos passar então para a ordem do dia. Em discussão, projeto de emenda à lei orgânica que acrescenta o artigo 103-A ao capítulo 5º da lei orgânica do município de Ibatiba,
para vedar o provimento, a investidura e o exercício em cargo, comissão ou em função de confiança aos brasileiros que estejam em situação de inelegibilidade, ressalvadas as incompatibilidades específicas de cargos políticos eletivos, a condição de inalistável e a de militar. Em discussão, o projeto de lei. Pela ordem, nobre presidente, para discutir a matéria. Conceda a palavra. Os pareceres, né? Primeiro vou colocar os pareceres. Desculpa aí. Antes da sua discussão. Pediria ao nobre secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Recebido o apressado projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, data de 25/9/2013, trata-se a presente proposição acrescentar ao artigo 103A, ao capítulo 5º da Lei Orgânica de Ibatiba, para vedar o provimento à investidura e ao exercício em cargo de comissão ou em função de confiança aos brasileiros que estejam em situação de inelegibilidade, ressalvadas as incompatibilidades específicas de cargo político eletivo, a condição de inalitável e a de militar. Senhor presidente, depois de análises feitas ao autos dos acima citado projeto de emenda à Lei Orgânica, em conjunto, esta comissão emite parecer no sentido de que o mesmo fora redigido com clareza e dentro do estilo parlamentar. Sua redação tem aspecto legal e regimental. Opina no sentido de sua aprovação. É o parecer Sala das Sessões, em 25 de setembro de 2013. Membro Ivanito Barbosa de Oliveira. Membro Joci Miranda Sangi. Membro Luciano Miranda Salgado. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Recebido o anexo projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, data de 25/9/2013, trata-se a presente proposição acrescentar ao artigo 103A, ao capítulo 5 da Lei Orgânica de Ibatiba, para vedar o provimento da investidura e ao exercício em cargo comissão ou em função da confiança aos brasileiros que estejam em situação de inelegibilidade, ressalvada a incompatibilidade específica de cargos políticos eletivos e condição de inelegível e a de militar. Senhor presidente, depois de análise feita aos autos do presente projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal 2013, a maioria dessa comissão entende e é de parecer favorável pela aprovação da respectiva matéria na forma redigida, acompanha o pronunciamento oferecido pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. É o parecer, Sala das Sessões, em 25 de setembro de 2013, Carlos Alberto dos Santos, membro, Elias Cândido da Silveira, membro, Luciano Miranda Salgado, membro. Com pareceres favoráveis, em discussão, os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Conta. Em discussão, os pareceres. Não havendo nenhum vereador que queira discutir, em votação, favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Agora sim, nobre vereador, em discussão, o projeto de lei de emenda à Lei Orgânica, que acrescenta o artigo 103A ao capítulo 5º da Lei Orgânica do município de Ibatiba, por vedar o provimento, a investidura e o exercício em cargo, comissão ou em função de confiança aos brasileiros que estejam em situação de inegibilidade, ressalvadas incompatibilidades específicas de cargos políticos eletivos, a condição de inalistáveis ou e a de militar. Em discussão, o projeto de lei. Pela ordem, presidente. Concedo.
Essa casa está discutindo nesta noite talvez um dos projetos mais importantes que o Parlamento de Ibatiba debateu nos últimos tempos. Nós reconhecemos a complexidade dessa legislação. No dia de amanhã, qualquer um de nós, talvez, poderemos pagar um preço e sermos penalizados pela lei da ficha limpa. A gestão pública, ela não é fácil. Às vezes você é punido pelo excesso de zelo. E muitas das vezes o verdadeiro corrupto ou o verdadeiro homem público que comete atrocidades contra a sociedade não são punidos. O Brasil passa por um momento que o povo na rua demonstrou que sonha e cobra justiça. É muito triste para nós, muito vergonhoso para nós, dizermos que pertencemos a uma classe política que recentemente aprovou lá no Congresso Nacional absolver um deputado que está preso. Isso é vergonhoso para o nosso Brasil. E o povo vai para a rua cobrando justiça, cobrando que os políticos tomem uma decisão que agradem a nossa população. Absolveram aquele deputado Donadon. Depois o STF vem e dá mais uma chance para os mensaleiros. Mas a gente encontra muitos pais de famílias que, mesmo errado por roubar ou furtar algo para tratar dos seus filhos, estão atrás das grades. Sei que é um debate polêmico a lei da ficha limpa. Poucas câmaras nesse país aprovaram legislação igual essa. Se caso nós aprovarmos, estaremos dando um grande passo para consolidar a democracia nesse país. Poderemos amanhã ser punidos? Poderemos. Mas às vezes, para a mudança acontecer, precisamos cortar na carne. Precisamos pagar um preço. Ao ouvir as palavras do vereador Marcos na tribuna, nos deixa muito emocionado, mas ao mesmo tempo muito triste, porque não é fácil. Na hora que acaba a sessão, eu chego em casa e encontrar minha mãe chorando, com medo deles me matarem. Não é fácil vivenciar o que o vereador Elias e sua família vivenciou. Não é fácil passar pelos momentos que o vereador Marcos e seus familiares também têm passado. Votar, às vezes, fere interesses. Essa legislação, por exemplo, vai ferir grandes interesses nesse município. Se houver o cumprimento dela na íntegra, grandes líderes que aqui defenderam a legalidade, a moralidade e a transparência, terão o seu direito de homem público cerceado legalmente pela lei em vigor. Não é fácil nos depararmos com um município aonde um secretário municipal não pôde ser candidato a vereador pela lei da ficha limpa, mas pode ocupar um cargo na gestão pública municipal. Não estou aqui julgando a sua ética, o seu comportamento. Estou aqui dizendo o que a justiça falou. Porque da mesma forma que eu estou dizendo que a justiça falou, creio que as palavras que ele falava no passado não eram de si próprio. Eram palavras que a justiça também tinha falado
contra alguns gestores daquele momento. Então não estamos acusando ninguém, mas aprovar a lei da ficha limpa, essa Câmara, com certeza, vai ficar marcada na história mais uma vez, por ter dado um salto de qualidade política, por ter dado um salto de transparência, de consolidar a democracia. Acredito eu que será uma votação histórica o resultado. Possivelmente, até mesmo 8-0 ou 9-0, porque o presidente tem as suas vedações em votar. Não que ele não queira votar, mas tem as suas vedações perante a legislação. Mas acredito que no mínimo 8-0, essa legislação será aprovada hoje. E podem ter certeza que aqueles que querem o bem do município estarão ao lado de cada vereador no dia a dia, aplaudindo e agradecendo. E é claro que nem tudo nesse mundo nós conseguiremos agradar. Jesus Cristo que fez tudo por nós. Às vezes nós mesmos reclamamos que não temos o que queremos, mas não sabemos o que Ele projeta para nossas vidas. Então, nobres parlamentares, concluindo. Vereador Marcos, você foi muito feliz com a sua proposição. Sei aos outros vereadores, assim como o nobre vereador aqui, como o vereador Elias, juntamente com Vossa Excelência, compreendemos que é um anseio da população, compreendemos que é o momento, compreendemos que chegou a hora dessa Câmara dar uma resposta ao povo de Ibatiba e dizer: pedimos voto, estamos fazendo o nosso papel. Você foi muito grande, vereador Marcos, quando teve a humildade de dizer aos nobres colegas que as palavras que você licitou, muitas delas não se referiram aos nobres vereadores. Então, concluo pedindo, implorando aos nobres vereadores que votem favorável pela aprovação da lei da ficha limpa. Estaremos dando um grande passo para a qualidade da política de Ibatiba e estaremos tendo o nosso nome cravado no coração de cada ibatibense e na história desse município. Continue em discussão a matéria. Concedo. Eu gostaria de te dar os parabéns, Marcos. Quando você, lá atrás, você me disse que ia trazer para essa casa o projeto da ficha limpa. E eu disse para Vossa Excelência que esse vereador votaria a favor da ficha limpa. E quero dizer para os internautas, para os ouvintes da Rádio Mania, tenho um compromisso com o meu voto, tenho um compromisso com a população. E quando, Marcos, eu disse para Vossa Excelência, lá atrás, que eu votaria a ficha limpa, meus nobres colegas vereadores dessa casa já sabia que eu votaria. E quero aqui pedir aos meus colegas vereadores que votem favorável a esse projeto, que o Brasil, com certeza, e o país, o povo capixaba, o povo ibatibense, tem que acreditar nos homens públicos, porque nós estamos aqui passando pela essa Câmara. Mas amanhã pode vir outros e fazer talvez melhor que nós. Mas nós, vereadores, temos que te dar os parabéns, Marco.
pelo esse projeto Ficha Limpa. Então eu voto favorável a esse projeto. Obrigado, vereador. Eu te agradeço em nome de todos e bate-bens. Em nome de todos e bate-bens, eu te agradeço pelo seu voto. Obrigado. Continue em discussão. Não havendo oradores para discutir, declaro em... Senhor presidente. Desculpa, vereador, com a palavra. Quando o vereador Marcos trouxe e comentou sobre o projeto da Ficha Limpa, eu lembro no final de campanha, muitas pessoas na rua clamando sobre Ficha Limpa. E como o vereador Luciano falou aqui, vai ser cortada na própria carne. Mas iremos votar favorável a esse projeto. Amanhã, qualquer um de nós, vereador, que estão aqui, faz parte desse parlamento, pode ser prejudicado. Mas, para o bem do nosso município, para que venha a cada dia melhorar a qualidade de vida do nosso povo, para que aqueles que venha a ser um homem público, que possa ter zelo pelo que ele faz. Estaremos votando junto, e deixo bem claro, vereador Marcos, qualquer um dos 9 parlamentos que for um projeto de bem para o nosso povo, pode contar comigo. Agradeço, vereador. Continue em discussão o projeto. Eu quero parabenizar a iniciativa do vereador que apresentou esse projeto da Ficha Limpa. Eu estou votando, vou votar favorável, não é por causa da faixa, não é por causa do público que está aqui presente, porque nós tivemos o projeto das 4 sessões, tinha 4 tanto de pessoas, eu achei que não deveria votar, não votei, achei que não deveria votar o relatório, não votei, achei que deveria votar a CPI das ambulâncias, votei favorável, junto com os vereadores da oposição, e acho favorável votar a favor da Ficha Limpa. Quase todas as câmaras do Espírito Santo estão votando favorável à Ficha Limpa. Se no dia de amanhã a Justiça me impedir de ser candidato ou assumir um cargo público, ela está me fazendo uma obrigação muito grande, está fazendo um favor muito grande para mim. Porque o prejuízo que eu tenho tomado com política é muito grande. A política é a mesma coisa da gente ser viciado em cigarro, em bebida alcoólica, em droga. Eu não vejo ninguém rico no nosso município que tem sido vereador, tem sido vice, tem sido prefeito. O último prefeito que esteve aqui, Dr. Lyndon Johnson, o prejuízo dele é muito grande. Ele deixou de ganhar 40 mil reais por mês para se doar para o município sendo prefeito. Se amanhã eu for impedido de ser candidato, ou assumir um cargo público, a Justiça está fazendo um favor muito grande para mim. Nós sabemos aí a crítica que os secretários municipais estão tendo. E amanhã, se acontecer eu ser um secretário, eu posso também ser criticado, sendo bom ou sendo ruim. Mas eu conversei muito aqui com o vereador Lili,
vereador Luciano, e eu disse para as vossas excelências que estão aí presentes, eu não tenho dificuldade de votar favorável à ficha limpa. Eu achei por bem votar e vou votar. Não é por causa de pressão, porque não adianta fazer pressão no Ezequias Mariano, porque está perdendo tempo. Então, eu não posso deixar de parabenizar a iniciativa desse projeto apresentado aqui pelo nosso colega vereador. Muito obrigado. Eu te agradeço, Ezequias. Te agradeço do fundo do meu coração. E eu sei que Vossa Excelência tem uma responsabilidade com esse povo, porque você é vereador pelo 3º mandato e sempre aumentou a sua votação. Eu sei que você vota pela sua consciência, pelo homem que você é. Muito obrigado. Continue em discussão. Não havendo mais nenhum vereador que queira discutir, encerrado o período de discussão. Passaremos agora para a votação. Em votação, o projeto de emenda à lei orgânica que acrescenta o artigo 103-A ao capítulo 5º da lei orgânica do município de Ibatiba para vedar o provimento, a investidura e o exercício em cargo, comissão ou em função de confiança aos brasileiros que estejam em situação de inelegibilidade, ressalvada as incompatibilidades específicas de cargos políticos eletivos, a condição de inalistável e a de militar. Em votação, favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Sabemos, nobres vereadores, de acordo com o artigo 48 da lei orgânica, a lei orgânica do município será emendada nas seguintes condições. Primeira, a proposta de emenda será votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Só ressaltando, nobre vereador Luciano, como Vossa Excelência disse no início, a matéria volta agora para a próxima sessão. Tá? Aprovado em primeiro turno, então, por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei número 12/2013, oriundo do Gabinete do Prefeito Municipal de Ibatiba, que dispõe sobre o sistema de controle interno do município de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, da outras providências. Com pareceres favoráveis, gostaria que o nobre secretário fizesse a leitura dos pareceres. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta. Recebido o projeto de lei complementar de número 12/2003, oriundo do Gabinete do Prefeito, data de 29/8/2003, trata-se o apenso projeto de dispor sobre o sistema de controle interno do município de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, e da outras providências. Senhor Presidente, depois de análise feita ao alto do acima citado projeto de lei de número 05/2013, em conjunto, essa comissão entende que o mesmo, fora redigido com clareza e dentro do estilo parlamentar, sua redação contém aspecto legal, constitucional e regimental. Opina no sentido de suas aprovações com a emenda abaixo descrita. Emenda substitutiva número 1. O artigo 8º, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 8º. O cargo de controlador geral constante do quadro parlamentar de pessoa previsto na Lei Complementar número 40/2010 e altera pela Lei Complementar número 58/2012, responderá com título de correspondente Unidade Central do Controle Interno, UCCI. Emenda aditiva número 2, inclua-se o parágrafo único do artigo 8º, onde se lê escolaridade superior, acrescenta-se com registro de classe, quando existir, e emenda supressiva número 1, fica suprimido o artigo 9º, em seu parágrafo único. Emenda supressiva número 2, fica suprimido o anexo 2 da proposição.
Emenda aditiva número 2. Inclua-se o início do inciso 3º do artigo 10. Terceiro condenado em processo por prática de crime contra a e aparecer sala de sessões em 25 de setembro de 2013, Carlos Alberto Santos, membro, Elias Cândido da Silveira, membro, Luciano Miranda Salgado, membro. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Recebido o projeto de lei complementar de número 12/2013, oriundo do gabinete do prefeito, data de 29/8/2013, trata-se o apenso projeto de dispor sobre o sistema de controle interno do município de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, e da outra providência. Senhor presidente, depois de análise feitas aos autos do acima citado projeto de lei, em conjunto esta comissão emite parecer, no sentido de que o mesmo fora redigido com clareza e dentro do estilo parlamentar. Sua redação tem aspecto legal e regimental, opina no sentido de sua aprovação, é o parecer. Plenário Éden Faustino Bernardo, em 25 de setembro de 2013. Ivanito Barbosa de Oliveira, membro. Jorci Miranda Sangi, membro. Luciano Miranda Salgado, membro. Em discussão, os pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento tomado de conta com as emendas. Em discussão, os pareceres. Não havendo nenhum vereador que queira discutir, em votação, favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, projeto de lei número 12/2013, que dispõe sobre o sistema de controle interno do município de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, e da outras providências. Em discussão, o projeto de lei com as emendas apresentadas pelas comissões. Não havendo nenhum vereador que queira discutir, em votação, o projeto de lei que dispõe sobre o sistema de controle interno do município de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, da outras providências, com as devidas emendas apresentadas pelas comissões. Em votação, favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 14/2013, que institui o Fundo de Desenvolvimento Municipal, FDM, e da outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Recebido o apenso projeto de lei número 14/2013, data de 25/9/2013, trata-se ao presente a preposição de instituir o Fundo de Desenvolvimento Municipal e da outra providência. Senhor presidente, depois de análise feita aos autos do acima citado projeto de lei, em conjunto esta comissão emite o parecer no sentido de que o mesmo fora redigido com clareza e dentro do estilo parlamentar. Sua redação tem aspecto legal e regimental. Opina no sentido de sua aprovação. É o parecer. Sala das Sessões, em 25 de setembro de 2013. Ivanito Barbosa de Oliveira, membro. Jorci Miranda Sangi, membro. Luciano Miranda Salgado, membro. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Recebido o anexo projeto de lei número 14/2013, data de 25/9/2013, trata-se o presente proposição de instituir o Fundo de Desenvolvimento Municipal e da outra providência. Senhor presidente, depois de análise feita aos autos do presente projeto de lei número 14/2013, a maioria dessa comissão entende e é de parecer favorável pela aprovação de respectiva matéria na forma redigida. Acompanha o pronunciamento oferecido pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. É o parecer. Sala das Sessões, em 25 de setembro de 2013. Carlos Alberto Santos, membro. Elias Cândido da Silveira, membro. Luciano Miranda Salgado, membro. Tá, antes de colocar em discussão, o nobre vereador Luciano, muito bem lembrado, eu gostaria que constasse, está sendo gravado, houve um acordo entre as lideranças, tá, para que esse projeto pudesse ser votado hoje, que é um projeto de extrema necessidade para o município e tem prazo. Então, só que ficasse gravado, né, que já houve um acordo anterior pelas lideranças. Então, em discussão, os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta. Em discussão. Em votação, os pareceres. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Em votação, projeto de lei
de número 14/2013, oriundo do Gabinete do Prefeito Municipal de Ibatiba, que institui o Fundo de Desenvolvimento Municipal, FDM, e dá outras providências. Em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Ou em discussão, desculpa. Em discussão o projeto. Não havendo nenhum vereador que queira discutir, em votação, então, o projeto de lei número 14/2013. Favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres. Ou gostaria de consultar o plenário? Não, faz o leitura. Pareceres do projeto de lei número 10/2013, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a promover campanha de regularização de débitos inscritos em dívida ativa e da outras providências. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Recebido o anexo projeto de lei número 10/2013, data de 11/9/2013, trata-se a presente proposição de autorizar ao chefe do Poder Executivo Municipal a promover a campanha de regularização de débitos inscritos em dívida ativa e da outras providências. Senhor presidente, depois de análise feita aos autos do presente projeto de lei número 10/2013, a maioria dessa comissão entende e é de parecer favorável pela aprovação da respectiva matéria na forma redigida, acompanha o pronunciamento oferecido pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. É o parecer Sala das Sessões em 25 de setembro de 2013. Carlos Alberto Santos, membro. Elias Cândido da Silveira, membro. Luciano Miranda Salgado, membro. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Recebido o apenso projeto de lei número 10/2013, de 11/9/2013, trata-se a presente proposição de autorizar ao chefe do Poder Executivo Municipal a promover a campanha de regularização de débitos inscritos em dívida ativa e das outras providências. Senhor presidente, depois de análise feita aos autos de acima citado projeto de lei, em conjunto esta comissão emite parecer no sentido de que, mesmo fora redigido com clareza e dentro do estilo parlamentar, sua redação tem aspecto legal e regimental, opina no sentido de suas aprovações. É o parecer Sala de Sessões em 25 de setembro de 2013, Ivanito Barbosa de Oliveira, membro, Jorge Miranda Sangir, membro, Luciano Miranda Salgado, membro. Discussão, pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas do projeto de lei complementar número 10/2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a promover campanha de regularização de débitos inscritos em dívida ativa e da outras providências. Em discussão, os pareceres. Em votação, favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem de pé. Em discussão, o projeto de lei número 10/2013, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a promover campanha de regularização de débitos inscritos na dívida ativa e da outras providências. Presidente, pela ordem, só para ficar resguardado essa casa, que também houve um acordo entre as lideranças partidárias para que esse projeto fosse votado no regime de urgência. Muito obrigado, vereador. Muito bem lembrado. Continue em discussão. Não havendo nenhum vereador que queira discutir, em votação, o projeto de lei complementar número 10/2013, de autoria do Gabinete do Prefeito Municipal de Ibatiba, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a promover campanha de regularização de débitos inscritos em dívida ativa e da outras providências. Em votação, favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei de número 11/2013, oriundo também do Gabinete do Prefeito Municipal de Ibatiba, que dispõe sobre a criação da Unidade Central de Controle Interno do município de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, e da outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Recebido o projeto de lei de número 11/2013, oriundo do Gabinete do Prefeito, data de 29/8/2013, o apenso projeto dispõe sobre a criação da Unidade Central de Controle Interno do município de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, e da outra providência. Senhor presidente, depois de análise feita aos autos do acima citado projeto de lei número 11/2013, em conjunto esta comissão entende que o mesmo fora redigido com clareza e dentro do estilo parlamentar,
Sua redação contém aspecto legal, constitucional e regimental. Opina no sentido de sua aprovação com as seguintes emendas. É o parecer plenário Éden Faustino Bernardo, em 25 de setembro de 2013. Ivanito Barbosa de Oliveira, membro. Jorci Miranda Sangir, membro. Luciano Miranda Salgado, membro. Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomada de Contas. Recebido o projeto de lei de número 11/2013, oriundo do gabinete do prefeito, data de 29/8/2013, trata-se ao apenas projeto de disponibilizar sobre a criação da unidade central do controle interno do município de Ibatiba, Estado do Espírito Santo e da outra providência. Senhor presidente, depois de análise feita aos autos do acima citado, projeto de lei número 11/2013, em conjunto esta comissão entende que o mesmo fora redigido com clareza e dentro do estilo parlamentar. Sua redação contém aspecto legal, constitucional e regimental. Opina no sentido de sua aprovação com os seguintes emendas. Emenda modificativa número 1. A nomenclatura insista no artigos 5º, 7º, 12, inciso 1, 13, 5º, 16º e 17º, denominada coordenador. Passa a ter o seguinte redação: Controlador Geral. Emenda aditiva número 01. Inclua-se o inciso 3º ao artigo 14º. Inciso 3º. Se extinguirá automaticamente o cargo Controlador Geral à medida que for nomeado e empossado o aprovado em concurso público para o cargo. Emenda aditiva número 02. Conclua-se no término do artigo 14º, no término quando existir. Emenda supressiva número 01. Fica suprimido o artigo 8º. Emenda supressiva número 02. Fica suprimido o artigo 18º. É o parecer Sala das Sessões em 25 de setembro de 2013. Carlos Alberto dos Santos, membro. Elias Cândido da Silveira, membro. Luciano Miranda Salgado, membro. Em discussão, os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Finanças e Redação e os pareceres da Comissão de Orçamento, Legislação, Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento Tomada de Conta com as emendas. Em discussão. Não havendo nenhum vereador que queira discutir, em votação, os pareceres com as emendas. Favoráveis, senhores como estão. Os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei número 11/2013, que dispõe sobre a criação da Unidade Central de Controle Interno do município de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, e da outras providências. Em discussão. Em votação, projeto de lei número 11/2013, que dispõe sobre a criação da Unidade Central de Controle Interno no município de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, com as mudanças apresentadas pelas emendas das comissões. Em votação, favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Eu gostaria de constar o plenário, nós temos aqui vários requerimentos. Eu gostaria de ler os requerimentos, consultando primeiro Vossas Excelências, para que nós, no avançar da hora, pudéssemos votar em bloco os requerimentos. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Não, presidente, os requerimentos verbais que foram feitos estão inclusos aí. Verbais. Vossa Excelência só leu no início o do vereador Elias. Elias e do Marcos. Não, eu fiz um requerimento verbal para a Secretaria de Segurança Pública sobre a órbita do batalhão e sobre a gasolina para o carro da polícia. Também fica incluso aqui, então. Sim. Fica incluso esses dois, e todos os requerimentos feitos nessa sessão. Conceda a palavra, vereador. A indicação minha também verbal que eu fiz. Indicação, você fez indicação ou requerimento? Não. Requerimento? Indicação. Indicação? Não, a indicação vai ser enviada ao prefeito automaticamente. Okay, requerimentos é que tem que ir à votação, vereador. Tá bom, obrigado. Tá? Então, os dois requerimentos do novo vereador Luciano, tá? Mais um requerimento também de autoria do vereador Luciano. Depois de ouvido o plenário, manifestação dessa Casa de Leis em relação à concessão da BR-262, conforme texto em anexo. Requer ainda que encaminhe cópia da manifestação desse requerimento para cada membro da bancada federal. Correto? Então,
defendendo a não cobrança de pedágios. Certo? Também de autoria do vereador Luciano, pedindo ao Poder Executivo cópia integral da folha de pagamento referente ao mês de setembro. Nobres vereadores gostariam que prestasse atenção. Se algum vereador quisesse que tirasse algum requerimento ou que não vota, pode manifestar no requerimento, que nós vamos votar em bloco, correto? Também de autoria do vereador Luciano, que seja ouvido o plenário a realização de uma sessão solene para a comemoração do Dia dos Professores. Também de autoria do vereador Luciano, uma sessão solene para a comemoração do Dia do Servidor Público. Também de autoria do vereador Luciano, pedindo ao Poder Executivo relação de todas as leis, relação de todas as leis sancionadas em 2013, com as respectivas data de sanção e publicação. Requerimento também de vereador Luciano, pedindo relatório de prestação de contas do Poder Executivo, já analisadas pelo Tribunal de Contas, pedindo que seja conferido pela legislação vigente, requer, depois de ouvido o plenário, cópia de relatórios de prestação de contas do Poder Executivo, já analisados pelo Tribunal de Contas e à disposição do Poder Legislativo, que ainda não foram julgados por esta Casa. Cópia detalhada, Poder Executivo e integral do laudo de vistoria técnica da empresa New Holland, realizada na Patrol, cedida pela PAC 2 em 2013. Também de autoria do vereador Luciano, requer solicitar ao INCRA estadual informações sobre motivo da possível suspensão de emissão desse documento no município de Ibatiba. E, de autoria do vereador Elias Cândido, votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Elza Cândido de Assis, ocorrido no dia 19 de setembro do corrente ano. Então, em discussão, os requerimentos aqui apresentados. Em votação, favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, nobres vereadores, dou por encerrados os trabalhos, ficando todos convocados para terça-feira, às 18 horas, para uma sessão extraordinária, onde nós iremos, a pauta votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 8/2013 e o projeto de lei complementar número 9/2013. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado. Tenham todos uma boa noite.